Hola, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y el video de hoy será solo una simple introducción a lo que hablaremos durante las 3 próximas semanas, porque el tema de hoy habla de lo que yo llamaría una especie de explosión de sentimientos y emociones generalmente negativas y que consecuentemente y también lamentablemente afectan todos los demás ámbitos y sectores de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Nuestro tema de enfoque para este momento será la ira. Ahora, yo entiendo que este tema o ese tópico, ira, no es algo muy común que digamos. No se escucha mucho sobre la ira en las iglesias, en la escuela dominical, por ejemplo, o incluso no se aprende mucho sobre eso en seminarios teológicos. Entonces, ¿qué podemos entender de este tema? Será que a Bíblia tem alguma informação sobre a ira? Será que há algum versículo específico explicando-nos sobre este tema que poderemos aprender? Então, para entenderlo bem, vamos tratar de entender esse tema bajo 3 características ou 3 categorias diferentes sobre a ira. A primeira de ellas é a ira orgue, a segunda é a ira thumos e a terceira é a ira misel. Pero, qual é a diferença principal entre esses 3 tipos de ira? Como podemos entendê-lo e que partes da Bíblia nos podem ajudar a aclarar o conhecimento que necessitamos sobre esse tema, a ira. Então, começaremos com a primeira, para ver se entenderemos bem. Iremos então a la ira orgue, definida como la ira de Deus. Ou seja, a partir de aqui vamos ver que a orgue está situada em um alto padrão e é conhecida entre todas as demais, a mais impactante, a mais alta, a mais marcante em todos os aspectos. La ira orgue se define como la ira que empieza em sua santidade, porque estamos falando de Deus, em sua santidade e termina em la restauração del hombre. Bem, veremos então que a santidade de Deus aqui aparece, assim como em toda a Bíblia, como seu principal atributo, porque Deus é extremadamente santo, Ele é perfeitamente santo e todos seus planos, motivações e desejos para nossas vidas partem de sua santidade. Vamos ver então que a definição termina aqui em la restauração do homem. Como será que ocorre isso? Como já expliquei, a santidade de Deus é sua meta principal, é seu estilo de vida, é a natureza própria de Deus. Ele é perfeitamente santo, por lo tanto, é o estilo de vida que Ele decide e escolhe para cada um de nós. Pero como algumas vezes, alguns de nós, se de repente salimos da posição correta onde Ele nos puso, e tomamos uma direção um pouco diferente daquela que Ele nos deu e caímos em algum tipo de situação e transformamos isso em um estilo de vida errado, de acordo a algum tipo de pecado que sucede nesta situação. A orgue de Deus se manifesta e Deus reacciona hacia nós em função de alcançar-nos outra vez. Agora, como será que isto ocorre? Venindo desde sua santidade hasta chegar à restauração, existe um processo. Quando nós caímos em um tipo de pecado e principalmente conscientemente decidimos permanecer ali, Deus não aceita, absolutamente não. Então, Ele vem hasta nós, hasta o homem, para alcançar-nos, convencer-nos, falar com nós, repetir uma, outra e outra vez o que não entendimos, o que não aceitamos, a fim de restaurar-nos. Para isso, Deus nos alcança, nos convence, nos redarguye, ou seja, nos hace recordar o que Ele já nos disse anteriormente, nos trata, nos levanta, nos limpa, nos ergue outra vez, hasta ao ponto de restaurar-nos.
Pero em alguns casos, nós não somos muito fáceis e mais bem queremos permanecer allá onde caímos, somos tercos, somos desobedientes. Então Deus entra muitas vezes em uma segunda parte de seu processo, que é a disciplina e a correção. Essas duas coisas, disciplina e correção, também fazem parte de seus métodos de santidade. Estou segura que Deus disciplina e corrige-nos quando nós resistimos a lo que Ele está tratando de comunicar-nos. E muitas vezes sua disciplina e sua correção nos duele, nos hace chorar, nos hace sofrer, incluso nos traz esta impressão de que estamos perdendo alguma coisa. Pero quando Deus faz isso, eu penso que Ele não está muito preocupado com quantas lágrimas vamos derramar ou quanto vamos sofrer, porque sua meta final é a restauração do homem, ou seja, nossa restauração. Quando Deus vem a nós inicialmente, especialmente quando nos sella com o sello de seu Espírito e passa a habitar em nós, Ele não desiste de nós facilmente, aunque nós conscientemente queramos estar ali, naquele lugar equivocado, naquela posição equivocada, naquele nível de vida malo que Ele não decidiu para nós, Ele não desiste. Por isso, entre sua santidade e a restauração de nossa vida existe um largo processo e, às vezes, doloroso processo, a fim de restaurar-nos totalmente. E como disse já minutos atrás, sua restauração inclui ele alcançar-nos, repetir coisas, restaurar-nos, levantar-nos, limpiar-nos, tratar com nós outros. E então, se não aceitamos, parte para o segundo passo, disciplina e correção, hasta que el final seja a restauração. ¿Por quê? A orgue de Deus conclui em restauração. Porque sua orgue é buena, é positiva, é santa. Ou seja, esta ira podemos definir como a ira santa de Deus. Por isso, o final é bueno e é positivo, porque é a restauração de nossas vidas. Para confirmar tudo isto, eu trago aqui esse versículo de Romanos 1:18, que possivelmente tu já conheces bem. E disse assim: porque a ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que cambiam a verdade por la injustiça. Vemos então que a palavra aqui, o início, porque, é uma espécie de palavra conclusiva, dando-me a impressão de que Deus já havia dito algo aqui no início e agora estava concluindo com esse versículo 18. E disse por quê? E vem na parte de que estamos falando. A ira de Deus se revela, ou seja, Deus se manifesta, Ele manifesta sua santidade através de sua orgue, de sua ira orgue, desde o cielo. O cielo mencionado aqui habla de la habitação de Deus, onde está seu trono, onde Deus habita, desde o cielo. Também enfatiza que porque a ira de Deus vem desde o cielo, deixa claro que não vem do homem, não vem da carne, não vem de uma maldade qualquer, vem do cielo, ou seja, vem do mesmo Deus, contra toda impiedade e injustiça de los homens. Aqui eu quero ressaltar uma coisa. A ira de Deus se manifesta não contra os homens, pero contra toda a impiedade e injustiça, ou seja, contra todo pecado que nós cometamos. Deus está contra. Por quê? Porque Ele não nos criou para viver uma vida miserável, oprimida, pobre, enfermo, desesperado, vazio. Ele não nos criou para uma destruição final. Ele nos criou para viver em sua presença nesse estado de restauração que miramos aqui. Então, por isso, quando nós nos apartamos, como já expliquei, Ele reacciona através de sua santa orgue e vem contra a impiedade ou injustiça que estamos cometendo. De todos os homens que cambiam a verdade por la injustiça. Agora, o que seria isto aqui? Cambiam a verdade por la injustiça. Essa palavra seria o mesmo que dizer que é cambiar a verdade por la injustiça. É cambiar lo bueno
por el malo, lo correcto por lo incorrecto, lo limpio por el sucio, lo positivo por el negativo, e incluso cambiar las bendiciones por las maldiciones. Dios no acepta esto porque está totalmente fuera del acuerdo, de la alianza que Él hizo con nosotros desde el inicio de la historia y la selló en Jesucristo, allá en la cruz. Por eso, cuando nosotros preferimos la maldición, que es vivir bajo el peso del pecado, en lugar de la bendición, que es vivir libre de esta condenación, Él reacciona y su ira orgue viene en nuestro favor y insiste y persiste hasta que llega a restaurarnos, como dice aquí la definición inicial. Yo traje aquí la primera parte de ese texto de Romanos 1:18 solo para probar que orgue es la ira santa de Dios. Yo no traje todo el versículo porque es muy grande y yo tendría que explicar mucha cosa en griego, entonces solo traje la primera parte que corresponde aquí a la ira de Dios. Também esse video de ahora é só uma introdução a lo que vamos estar falando nas próximas 3 semanas. Vimos a ira orgue, Thumos e Misel. São 3 iras diferentes, então vamos ter 3 vídeos em seguida. E o primeiro vai ser exatamente sobre a ira orgue, o segundo, a segunda parte sobre a ira Thumos, e a terceira parte, o terceiro vídeo sobre a ira Misel. E então vamos ver um por um. Agora é só uma introdução de los 3 juntos. Por isso eu traje só esta parte, pero quando regresse a cada um, traeria todo o conteúdo completo. Vamos ver então que esse versículo, que também é o início de Romanos 1:18, diz assim: Gar orgetiu ap urano epi passam. Veremos então que a sequência do grego é a mesma sequência que vemos aqui em espanhol. Esse gar é porque, ou então, assim que, é um término conclusivo, e vê que os 3 pontitos que estão aqui em grego dá a entender que algo foi dito antes. Então, o porquê que está aqui, segundo a tradução em espanhol, é a sequência do que Jesus já havia dito antes, certo? De lo que Deus já havia dito. Então, porque, como está em espanhol, la ira de Deus, orgue teu. So, orgue, como tu vês aqui, corresponde a esta ira, traduzida aqui em espanhol, seguida do nome de Deus, como vês aqui em grego, orgue teu, que é a ira de Deus. Este versículo, esta parte do versículo nos mostra 2 coisas. Uno, que a palavra original para ira é exatamente orgue, como eu menciono aqui arriba en el inicio. Segundo, la ira de Dios muestra esa simple frase que Dios es el dueño de esta ira, o esta ira que refiriéndose a la orgue, porque está aquí en el original, pertenece a Dios. O sea, la ira orgue no viene del hombre, no viene del adversario, no viene del pecado, pero viene solo de Dios. Por eso dice la ira de Dios. Pertenece a Deus. Então, essa parte aqui está bem clara e eu traje isso para confirmar que a ira orgue é literalmente a ira de Deus. E disse gar orgue teu, porque a ira de Deus, ap, habla del origen, desde. Desde es de donde viene la ira. Ap, de la preposición apó, está abreviado ap, desde el origen, cielo, Urano, porque o cielo está aqui, porque refere-se à habitação de Deus, certo? Contra toda impiedade. El contra aqui é expressado por la preposição epi, que é sobre, literalmente. Aqui, em espanhol, contra toda impiedade está correto, pero uma outra original é sobre, dando a entender de que a ira de Deus está por encima, está por sobre todas as coisas, incluindo sobre o poder ou a eficácia do pecado, da impiedade e injustiça na vida de los homens. Está sobre. Sin embargo, vamos tomar a tradução do espanhol que diz contra todo tipo de pecado de los homens, certo? Então, contra
todos, y ese pasan viene de panton, que es todos, aquí femenino toda, pasan. Então, yo no coloquei todo o versículo, como já expliquei, porque é bastante grande, e como vou retornar a esse tópico no vídeo da semana que vem, então eu lo pongo mais completo. Pero a primeira ideia aqui é para mencionar que orgue é literalmente a ira de Deus, que tem natureza completamente e perfeitamente santa, assim como Deus é santo, e por isso mesmo a conclusão, o ponto final de esta santidade é a restauração do homem. É o que Deus tem em mente para ti e para mim. Não importa se queremos, se aceitamos, se concordamos, se entendemos ou não, Deus já tem desenhado em seu coração restaurar-nos, não importa de que pecado, de que nível estamos, para sua santidade outra vez, porque sem santidade, diz a Bíblia, nadie verá al Senhor. Ele é extremadamente santo, este é seu estilo de vida e é o estilo em que ele espera que nós vivamos como seus seguidores e como seus filhos. Então, a ira orgue é literalmente a ira de Deus que empieza em sua santidade e termina em la restauração de nossas vidas. A segunda ira que veremos aqui na parte 2 é a ira thumos. A ira thumos é a ira del hombre. E como definição, a ira thumos empieza em la naturaleza pecaminosa. Ou seja, empieza em nosso pecado e por isso mesmo termina em la destruição. Porque nada que empieza en el pecado termina bem. Todo lo que empieza en el pecado o en nuestra naturaleza, nuestra tendencia pecaminosa, termina aquí en una completa destrucción. No es como la orgue de Dios que empieza en su santidad, por eso el final es la restauración, la reconstrucción, la recuperación de vidas. A la del hombre es el contrario, empieza en su pecado y lógicamente que termina, por lógica, termina en la destrucción de uno mismo y de los demás alrededor. Para apoiar esta definição, eu trago Efésios 4:31, que diz em espanhol: toda amargura, ira, cólera, griteria, blasfêmia e maledicência sejam quitados, sejam removidos de vosotros. Ou seja, vimos aqui toda habla de totalidade, toda classe, todo tipo de amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, maledicência e todas as outras coisas, disse Deus, sejam quitados de vosotros, de nossas vidas. Então, vemos que a ira está bem aqui, bem clara, como uma das coisas que Deus espera que quitemos de nossas vidas. A parte do grego original que corresponde a isto está aqui também. Passa, que é toda, picria, a amargura. Picria viene de picros. Picros é amargo, é masculino, e na amargura é picria, ou seja, a mesma coisa, pero em outro gênero. Toda amargura passa picria, e em lugar de coma, em espanhol usa coma, em grego usa e ou i, ou y, ira, thumos, que é a palavra que tenho bem aqui arriba, e que é outro coma, e aí sigue as outros tipos de pecados que Deus espera que removamos. Sigue aqui, eu não coloquei todo, porque como já disse, o texto é grande, tomaria mais tempo, e como só se trata de uma introdução, eu vou trazer isto no vídeo 2, que falará sobre a ira del hombre, que é a ira thumos. Veremos então aqui duas coisas. A primeira é que thumos é literalmente a ira del hombre. Certo? E a segunda é que, como ira del hombre, é possível eliminá-la de nossas vidas. Por isso, o Senhor nos deu, al final, sejam quitadas de ustedes. A ira deve ser quitada de vuestra vida, porque a ira é o opuesto de autoridade, é o opuesto de la acción del Espírito, é literalmente a carne hablando em lugar de la autoridade espiritual, porque nasce em uma naturaleza pecaminosa. Então, é a carne hablando.
e nada menos que isso. Por esta razão, outra vez, o fruto final, o resultado final é a destruição. Então, veremos aqui que passa a incluir todo ou toda, totalidade, não importa quem, não importa quanto tempo, quanta experiência, quanto conhecimento, todo, removam daí todas essas coisas, incluindo a tumos, que é a ira del hombre generada em la naturaleza pecaminosa de este. A terceira ira, ou a terceira categoria, é la miseu, que se define como a ira de Satanás. E como concepto temos esta ira miseu empieza em seu ódio contra Deus e termina em la condenação eterna. Ou seja, Satanás odia a Deus com todo seu ser. E como não pode atacar a Deus, não pode matar a Deus, então se inclina-se, viene contra nós porque sabe que ofendendo a igreja de Deus e seus hijos, ele ofende literalmente a Deus. Bien, este no es el punto, pero es solo para decir que no hay una ira más horrible que esta. ¿Por qué? Porque lleva directamente al infierno, a la condenación eterna. La ira del hombre, que es la ira tumos, es mala, pero tiene aún solución en caso de que el hombre se arrepienta. Pero en este caso de Satanás no, porque ele nunca se arrepende, sabemos que nunca será salvo, además já está condenado desde ahora para el infierno. A Bíblia diz que o diabo e todos sus ángeles serão echados en el lago de fuego y azufre para siempre. Entonces la condenación eterna es para donde su ira llevará a él y a los que le seguieren. Entonces la ira misel es real y yo traje aquí duas referências. A primeira é João 15, 18, que disse, Jesus dijo, se o mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mim antes que a vosotros. Então, aqui vimos a palavra ódio ou ira, que é um sinônimo, misel, 2 vezes. Odiar em tempo presente, se o mundo os odia, nesse mesmo dia de hoje, tempo presente, ou ha odiado, tempo passado. Então, aqui Jesus dijo, se los odia a ustedes, sepan que primeiro me odiou a mim. A parte do grego original que concorda com isso está bem aqui. Ei ho cosmos humas misei, gnoskete hoti eme proton nemiseken. Vamos ver então, palavra por palavra, porque sigue a mesma sequência de tradução. Aqui, ei ho cosmos, se o mundo os odia, humas é a segunda pessoa de plural, vosotros. Se o mundo vos ou os, que é o mesmo segundo de plural, los odia. Misei. Agora vê aqui, misei está diferente de misel. Eu vou explicar algo porque alguém me fez uma pergunta e perguntou por que misel, aqui no topo, no começo do slide, está diferente de misei. É porque misel aqui está na primeira de singular, na primeira pessoa de singular, e aqui misei está na terceira pessoa de singular. Estou falando de conjugação verbal. Por exemplo, aqui misei se refere ao mundo, mirando aqui o espanhol. Se o mundo os odia. Neste caso, mundo está na terceira pessoa del singular. A primeira sou eu, a segunda tu, a terceira ele. Então, na construção desta frase, mundo ou cosmos é a terceira de singular, terceira pessoa de singular, e por isso aparece com essa terminação ei, que se refere à terceira pessoa de singular. É a primeira coisa. A segunda parte diz, gnoskete hoti eme proton memiseken. Vamos ver que a palavra gnoskete é literalmente conhecer. Pero aqui em espanhol eu vejo que o verbo é saber. Eu pergunto então qual é a diferença entre saber e conhecer. A primeira parte diz se o mundo os odia, em grego, se o mundo os odia. Coma, de saber e depois conhecer. Eu penso que saber e conhecer não são a mesma coisa.
Por isso, o espanhol usa saber, pero a tradução original usa conhecer. Não são o mesmo. São bem parecidos, pero com um pequeno detalhe. Saber se refere a algo superficial. Por exemplo, eu sei tu nome. Pero conhecer trata de algo mais profundo. Eu não te conosco. Eu posso dizer, eu sei tu nome, saber, pero não te conosco, conhecer. Então, tomando essa definição, o grego aqui usa a palavra conhecer, que é gnosko, e neste caso conjugado gnoskete, dizendo conozcam profundamente, ou sepam verdadeiramente, entendam profundamente que a mim, hoti e me, a mim, primeiro proton, me odiaram, ou me ha odiado, hablando del mundo, certo? Solo uno, terceira de singular. Então, porque a mim primeiro me odiaram. Vean aqui nas duas partes, se vê a ira micel. A primeira bem aqui, micei, tempo presente, e a segunda, memisequem, tempo passado, odiado, odiado. Então, aqui vês a raiz da palavra, micel. A raiz vem mais ou menos esta letra que chamamos de sigma, está bem aqui, a raiz da palavra, e bem aqui a raiz. Só cambia o final da palavra de acordo a la persona verbal de quem se está falando. Neste caso, se está falando do mundo, certo? Então, só para mencionar que a ira micel é a ira de Satanás, porque nadie pode odiar a Deus simplesmente por uma ação carnal. Tem que ser algo muito mais forte que a carne ou que a natureza pecaminosa, e neste caso tem que ser ele mesmo adversário. O segundo versículo está em Marcos 13:13. E sereis odiados de todos por causa de mi nome. En grego original, esta mesma parte dice, y este misumenoi, hupopanto diato onomamu. Literalmente, y, kai, y. Sereis este, odiados misumenoi. Vea nuevamente que a palavra micel está bem aqui, a raiz, misumenoi, e também está em plural, oi, porque odiados também está em plural. Rupó é por causa, ou devido, ou por razão de que, por causa de mi nombre, certo? E sereis odiados de todos por causa de mi nombre. Sereis mesumenoi, odiados por de, ou pode ser por, é uma preposição que varia de acordo a forma como se aplica. Então, por, nesse caso, a aplicação seria por todos, panton, inclui totalidade, todos, de através, ou causa, ou razão, de mi nombre, nombre onoma mi mu. Diato onoma mu, através del nombre mío. La sintaxe é diferente por causa das línguas que são diferentes, pero só quero mencionar que entre esses dois versículos, o primeiro menciona que Jesus seria odiado por causa dele mesmo, e disse, e o mundo os odia, sabeis que me ha odiado a mim. Jesus, esse tipo de ódio se manifestou contra Jesus, e no segundo versículo se manifestou contra seu nome. Então, uma vez mais, nada pode odiar a Deus desta maneira, neste nível, solamente partindo da carne, ou seja, não pode ser uma ira humana, tem que ser a ira micel, que é aquele que definitivamente declara odiar a Deus e por isso odia também a Igreja de Cristo. A primeira, odia a Deus por causa de Deus. A segunda, odia a Deus por causa do nome de Jesus Cristo.
La ira Miseo existe y es la ira que llevará a la condenación al diablo, sus ángeles caídos y a todos cuantos lo siguieren. Veremos también que la ira tiene su propia forma o formas de expresión. Veremos entonces tres de ellas. Una es su fuerza de manifestación. La ira se manifiesta de forma veloz e inmediata. ¿Cómo? Cuando actúa sin pensar. La ira es veloz, es rápida, inmediata, no dando chance siquiera de pensar, por eso hace locuras y se arrepende después. También puede manifestarse de forma lenta y permanente. Esto ocurre cuando hay algún tipo de masacre o tortura, inclusive. También la ira es impactante y neutralizante. Y a ira es neutralizante porque, aparte de inspirar miedo, também inspira terror, e o terror paralisa ou neutraliza a vítima. A segunda forma de expressão é sua origem, porque a ira sempre vem de algum lugar. Assim que de onde vem a ira? Vem do homem, vem de Deus, vem do adversário, de onde vem a ira? Aqui habla literalmente de sua origem. Por donde viene, e aqui habla del instrumento, del medio, por donde viene ou se manifesta a ira. Eu espero que nós, como hijos de Deus, nunca seamos um instrumento por donde venga esta ira, porque a ira del hombre incluso é muito mala, ela destrui, ela mata, e Deus não espera que seamos instrumentos de esta ira. E para que viene, aqui habla de finalidade. La razón para que viene la ira del hombre viene para destruir, para matar. La ira del diablo viene para llevar a la condenación eterna o al infierno, y la ira de Dios viene para restaurar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ira? La tercera forma de expresión es su simbolismo. E aqui traje um versículo que está em 1 Pedro 5:8, que dizem: pratiquem o domínio próprio. Por quê? Porque o adversário, como leão rugente, procura a quem devorar. Então, vamos ver que aqui temos uma comparação. Quando o texto diz como leão rugente, referindo-se ao adversário, está falando das qualidades, da força e da ferocidade de um leão. Se hablamos de um leão, um animal normal que não é domado, não é domesticado, não é treinado, ele realmente ataca para devorar, como diz o texto. Ele mata a vítima, já seja uma pessoa ou um outro animal, ele devora, ele come, ele transforma esta pessoa ou este animal em seu almuerzo, em sua cena, por exemplo, ele literalmente devora. E a Bíblia diz desde o início: cuidado, tenham um domínio próprio, ou seja, não deixem que a ira los domine. Por quê? Porque o adversário, que é Satanás, ele anda como leão rugente, está a tu alrededor, buscando uma chance, uma oportunidade, uma ocasião em que tu abres um pouquinho a porta e ele então salta dentro para devorar. E devorar é sinônimo de matar, é sinônimo de destruir. Ele não vem aqui para ser um carinhito aí, para dizer: olá, como estás? Não, não, ele vem literalmente para matar. Por isso o texto começa dizendo: tenham um domínio próprio, não andem airados, porque isto é uma grande porta. A ira é uma grande porta para este leão que está rugente alrededor de ti. Agora eu pergunto: é a ira intencional? Será que é intencional? E eu penso que sim. É intencional por quê? Porque há um momento em que, quando a pessoa está airada, ela pode detener-se. Se ela pensar por um segundo, ela pode detener-se, cambiar de ideia, incluso com muito esforço, conter-se e não fazer aquilo que estava pensando fazer. Por isso, eu penso que sim, é intencional. Pode detener-se e pode cambiar o fim desta situação. Mas também pergunto: é irracional? Eu também creio que sim. É irracional uma vez que a ira já se manifestou, que já dominou a pessoa. Então, le quita a capacidade da razão e a pessoa já não pode mais pensar, já perdeu a noção, já perdeu o sentido de todo e atua como quase como um animal bruto, sem pensar,
de forma irracional. E então o que ocorre é que depois que comete a tragédia que cometa, pensa e se arrepende, pero puede ser muy tarde, porque la ira, cuando domina una persona, la torna irracional, como si no tuviera realmente ninguna razón. Ahora yo pregunto, ¿cuál será la diferencia entre ira y rabia y enojo e indignación, cólera, furia y furor? Será que son la misma cosa? Eu estive analisando muitas fontes diferentes e pude entender um pouquinho a diferença que há entre um e outro. O principal aqui é a ira. E entendemos que a ira é uma emoção intensa, totalmente destrutiva, muito drástica, que usualmente está associada à vingança e que com o tempo só aumenta se não é detenida em algum momento. Esta é a ira. Só de pensar que é algo intenso, destrutivo e drástico já me preocupa muito, porque estas qualidades negativas fazem que uma pessoa se quede cega. Por isso, algumas pessoas dizem aquela pessoa estava cegado de ira ou está cegado de ira, porque a ira é drástica, é destrutiva, é muito intensa e domina completamente o indivíduo. Agora, frente a isso, que seria a rabia? Como poderíamos definir? Eu penso que a rabia é uma espécie de simples desagrado ou um tipo de descontentamento que com o tempo, inclusive, pode ser superado e hasta incluso desaparecer. Ou seja, depende do indivíduo que sente rabia, pode hacerla, pode permitir que desapareça e já não haja mais parte de sua vida ou de suas emoções. Depois disso, que seria o enojo. Eu penso que este é um tipo de enfado, algo assim muito mais blando, um enfado, um aborrecimento, ou um tipo de desgosto, descontentamento, algo mais blando e mais manejável. Se pode enojar facilmente, pero facilmente se pode deixar passar este enojo. Frente a isso, que seria a indignação. Eu creio que a indignação, em comparação com o enojo, já é algo mais forte, porque é uma reação excessivamente agressiva. Quando uma pessoa está indignada, ele atua fortemente por impulso e hasta por la força física e não pensa. Então, depois disso, que seria a cólera. Poderíamos caracterizar a cólera por uma espécie de ímpeto, de valentia, uma pessoa que tem coragem, um tipo de coragem descontrolado, causado por el estado emocional grandemente alterado. E uma vez mais, se não controlado, pode causar grandes desastres al final, porque é grandemente emocionalmente alterado. Depois disto, que seria a fúria? Eu creio que a fúria parece muito com a ira. E a fúria, então, eu definiria como um total descontrole de que se manifesta e que se manifesta como uma espécie de explosão. Se caracteriza como uma espécie de tormenta, porque é uma explosão, então causa tormenta, como uma consequência, e al final traz consequências irreparáveis. Consequências irreparáveis. Este é um dos resultados da mesma ira. E al final, que seria o furor, muito parecido com a fúria, incluso seu próprio nome. Esse, igual que a fúria, é também algo assim como uma grande exaltação de si mesmo, uma grande explosão, capaz de causar incluso delírios e insanidade. Uma pessoa insana, uma pessoa que não pensa, que atua quase como um demente ou algo parecido, sem pensar, sem medir consequências, sem calcular, sem analisar nada. Então, todas essas coisas aqui caminham em cadena, elas estão bem entrelaçadas. E se tu vês, algumas são bem blandas e vão aumentando hasta o furor. Se bem que o último é a ira, pero se vamos a rabia, o enojo, essas coisas aqui não são tão ásperas, não são tão duras quanto a ira, porque todos esses conceitos caminham em sequência. E então, neste caso, a ira é apenas um sinônimo de tudo isto.
del odio, amargura, explosión, pero al final de todo, todas esas aquí son reacciones de carácter. Hablando de ira, es una reacción del carácter. Pero esta reacción, hermanos, pode incluso ser dominada, pode desaparecer, se assim lo deseamos, com a ajuda de nosso Deus. Veremos então que o hebreu do Antigo Testamento, que se lê como remar, e que também se define como ira, pero uma ira descontrolada, é aquela ira que é aquele tipo de ira que manifestou Caim quando não agradou a Deus com sua ofrenda, então se levantou contra seu irmão e lo matou. E eu me acordo que isso está em Gênesis 4:5, que disse mais ou menos assim: e Caim se ensañou contra seu irmão Abel em grande maneira, e então descaiu seu semblante e lo matou. Essa palavra se ensañou se refere a se airou grandemente contra Abel e lo matou. O caso que hebreu concorda com o idioma grego do Novo Testamento, quando disse que ira também é a sequência de rabia, de cólera, de fúria, e incluso termina definindo a ira como algo tóxico. Ou seja, quando eu penso nesta palavra tóxico, eu penso em drogas. É uma coisa que hace a pessoa alucinar, que hace a pessoa sair de seu estado natural. Ou seja, ela perde sua consciência aún estando despierto. É como se ela fosse outra pessoa sendo ela própria. É uma tremenda confusão. E essa definição do hebreu bíblico, remar, me hace pensar que toda a Bíblia concorda dizendo a mesma coisa, que ira é algo muito fatal, muito daninho, muito negativo e que não deve ser parte de nossa vida cristiana. Agora veamos bem. Todos esses adjetivos estão incluídos em la ira, como já vimos, e são como uma escala ascendente, ou seja, que vão desde a rabia, que é suave, hasta a ira, chegando hasta o ódio mais feroz. A parte que me preocupa aqui é a escala ascendente. Se vai desde o mais simples, que é a ira, então pode chegar hasta o ódio mais feroz. Por isso necessitamos ter cuidado. E a segunda parte diz que nosso mal caráter é uma grande porta para a manifestação da ira. Interessante. Eu sei que esta palavra mal carácter não é uma boa expressão para se dizer a nadie, mas sabe, irmãos, o mal carácter não existe solo em aquelas pessoas que não vão à igreja, que andam fazendo o que querem por aí. Não. Há muita gente de mal carácter, incluso dentro das igrejas, fazendo o ministério. Pessoas mentirosas, peleonas, chismosas, pessoas que vivem dividindo os demais, pessoas zelosas, llenas de envidia. Tudo isso é fruto da ira e que em algum momento se manifesta, já seja de forma física ou com palavras terríveis de maldição, mal carácter. Se nós não cambiamos isto, se não submetemos este aspecto de nossas vidas a Deus, isto se torna uma grande porta para a ira. E como já sabemos, a ira sempre destrui e este não é realmente o propósito de Deus para nossas vidas. Vemos então que a ira é sinônimo de loucura. Uau, esta palavra é bastante forte. É um sinônimo. A ira não é loucura, é um sinônimo, é algo parecido e reacciona, que se manifesta da mesma forma. Como, por exemplo, esta imagem aqui. Esta imagem não é normal. Não podemos pensar que esta pessoa está em seu estado normal com toda esta imagem, porque não está. Não é uma aparência, não é uma imagem normal. Porque a ira transforma o homem e não lo hace ter o controle de si mesmo, mas bem, lo hace perder totalmente o controle. E perdendo o controle, se torna anormal, se torna fora do controle. Vemos também que a ira tem o mesmo poder das drogas. Já vimos um pouco disso antes. É como uma pessoa que alucina, uma pessoa que parece que ela entra em outro espaço
da atmosfera, ela está em outro ambiente, em outro nível, por el poder negativo de las drogas. O sea, ahí tienes otro concepto de alguien que estudió muchísimo ese tópico. La ira tiene, y es una afirmación, tiene el mismo poder, porque lleva a la persona a alucinar de tanto odio. Vimos, por ejemplo, esta imagen aquí. Esta persona puede ser una persona drogada y ella reacciona o se manifiesta como con alucinógenos, o sea, tiene reacciones anormales de alucinación, expresiones de loucura, cosas sin sentidos, cosas sin nexos, e que a vezes incluso não pode recordar depois que passa o tempo. Por isso, muita gente, quando está muito llena de ira e de fúria, mata a outros e depois não se acuerda lo que hizo. É como se perdera completamente a noção, porque neste momento é como se não fuera eles. Actúa como que bajo el poder terrible e transformador de las drogas. Por isso, allá en el texto anterior, el Señor Jesús nos dijo: quiten esto del medio de ustedes, porque este es el resultado, no es bueno para ustedes. Vimos também que a ira é uma señal óbvia de estar focado em uno mesmo. Ou seja, quando uma pessoa está focada em si própria, ela não admite que está errada, não aceita conselhos, nem opiniões, nem observações, nem ajuda de nada. É ela, ela e ela. Então, quando se está muito focado aqui e algo não sale bem como esta pessoa quiere, es posible que la ira lo o la envolva de tal manera que ele não mide, não pensa e atua sem pensar, e quando vê o que hizo, movida por esta ira que foi contra sua vontade natural, ele só encontra desastre al final de todo, como por exemplo esta imagem aqui. A ira nos leva a actuar sem pensar, porque uma pessoa, outra vez repito, dominada por la ira, atua como um animal bruto, que não pensa porque seu instinto é este, sua natureza é esta, e para ele foi hasta normal ser assim, e não mide as consequências. Deus não espera que vivamos nesse tipo de nível tão catastrófico de vida, tão desastroso, porque um tipo de vida assim não tem paz. Por isso é necessário entregar ao Senhor esta parte negra de nossas vidas para não estar sendo dominados por la ira nunca mais. Veremos então que depois de tudo isto que vimos, as principais perguntas são: é possível sentir a ira de Deus? Que dizes tu? A ira de Deus é a ira orgue, aquela ira que nasce em sua santidade e se completa em la restauração do homem. É uma ira positiva que vem para cuidar de nós. É possível sentir esta ira? É possível manifestar a ira de Satanás? Basicamente é a mesma pergunta. É possível sentir a ira de Satanás? Que dizes tu? É possível que a ira de Satanás mate? É possível que sua ira mate? Qual é a tua opinião? E por que existe a ira de Deus? Por que motivo? Bem, eu já te disse que esse vídeo é só uma introdução. Na semana que vem, vendremos com a parte 1, que é a ira de Deus, ou a ira orgue. E aqui eu vou tratar de responder a essas perguntas. Pero quero só dizer-te algo sobre esta pergunta número 4. Por que a ira de Deus existe? Talvez haja muitas respostas para se analisar, pero para mim uma é bem clara. A ira de Deus existe por causa do pecado. Quando o pecado deixar de existir, a ira de Deus também cessará. Porque de acordo a Romanos 1:18 que vimos minutos atrás, disse: porque a ira de Deus se revela desde o cielo contra toda impiedade e injustiça de los hombres que cambiam a verdade por la injustiça. Então, por causa do pecado, a ira existe. Veremos como responderemos a todas essas perguntas nos próximos vídeos, e por isso espero que tu estejas conosco. Bem, graças por estar comigo hasta agora. E por favor, não olvides de continuar nesta mesma sequência desse mesmo tema sobre a ira. Está bem?
Assim que desfrutemos de todas as bendiciones que nuestro poderoso Deus já tiene para nosotros, reservadas a través de su palabra. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye bye. Espero verte allá.